Graça e paz, amado irmão e aluno do Instituto de Teologia Bíblica. Nós estamos agora aqui já caminhando para o final da nossa disciplina de Bibliologia e hoje eu quero falar um pouco com você nesse vídeo, nessa aula, acerca de um tema muito importante com relação às Escrituras, com relação à Palavra de Deus, que é a sua infabilidade. Ou seja, a Bíblia não possui erros. Em nenhuma espécie, em nenhuma matéria, a Bíblia contém erros. E quando nós falamos isso na teologia, existe uma palavra que se aplica a isso chamada de inerrância. A inerrância bíblica, a inerrância das Sagradas Escrituras, se refere justamente ao conceito de que os livros originais, as cópias originais, da Bíblia Sagrada, dos autógrafos, que nós chamamos, que são os livros originais, não possuem erros. Tudo aquilo que foi dado da parte de Deus de forma revelada e inspirada para os mais de 40 autores da Bíblia no período de 1.600 anos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, de maneira alguma possui algum tipo de erro, seja erro histórico, seja erro com relação à nossa fé, com relação à nossa regra de prática e vida. Então, quando falamos de inerrância das Escrituras Sagradas, nós estamos nos referindo que os livros originais, os autógrafos, não possuem erro, porque Deus é perfeito. Logo, a sua palavra também é perfeita. Deus é infalível, logo a sua palavra também é infalível, é inerrante, não possui erros. Lógico que hoje nós não temos mais as cópias originais. Muitas delas foram perdidas, outras não foram mais achadas, encontradas. Pode ser que eventualmente aconteça de daqui a uma década, daqui a alguns meses, aconteça que alguém ache algum manuscrito original de algum livro da Bíblia. Pode ser que aconteça isso ou não. Porém, hoje o que nós temos, como nós já vimos aqui em algumas aulas passadas, mas vale relembrar a você, hoje o que nós temos são as traduções, são as cópias das cópias que foram deixadas para nós. E claro, essas sim, as traduções, que são feitas pelos editores, pelas comissões internas, podem se ter erro, mas o erro a qual eu me refiro é um erro de grafia, às vezes um pronome, um adjetivo que é esquecido ou trocado, sendo que quando há a tradução do hebraico e do aramaico, como é no caso do Antigo Testamento, e do grego, como é no caso do Novo Testamento, para, por exemplo, o idioma português, para o nosso idioma, para a nossa língua, por esses idiomas antigos, serem um pouco mais difíceis de serem compreendidos, logo, quando a comissão ali vai fazer essa tradução, pode sim haver um engano, pode sim haver um erro, como eu disse, de grafia, uma palavra, uma letra, um acento que pode ser omitido. Porém, esses erros minuciosos, digamos assim, eles de forma alguma irão interferir na nossa salvação. De forma alguma, querido aluno, querida aluna, isso irá influenciar na nossa vida com Deus, na nossa eternidade. Então, quando eu falo de inerrância das Escrituras, eu estou me referindo que os livros originais, as cópias originais, os autógrafos, os manuscritos originais, jamais possuirão erro, porque Deus não erra, logo a sua palavra também não tem erro. Deus é perfeito, logo a sua palavra também é perfeita. Porém, as traduções que nós temos hoje também, são diversas traduções, elas podem sim cometer algum tipo de erro gramatical, erro na tradução de um idioma para o outro, porém, não vai afetar a nossa salvação. É isso que você, querido aluno, tem que ter em mente, porque muitas vezes existem algumas pessoas que de forma maliciosa e maldosa começam a procurar erros na Bíblia, na tradução.
e elas podem até achar. E com base nisso, elas tentam usar esses erros muitas vezes gramaticais, de idioma, ou de uma omissão de palavra, né, tanto no antigo ali como no novo, que pode acontecer, dos idiomas originais para o nosso idioma. Essas pessoas, de forma maldosa, podem tentar usar isso para invalidar a Bíblia, para invalidar a palavra de Deus, dizendo, ó, não falei? Esse é um livro meramente humano, possui erros de tradução, portanto não pode ser confiável. Porém, isso não é verdade. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Ela é, né, a nossa fonte, o nosso manual de regra e fé e prática diária. Então ela não contém erros com relação à história, com relação à nossa salvação, porque ela é perfeita, ela é pura em todos os seus caminhos. E para você entender mais, procure estudar isso, procure se aprofundar com relação ao porquê que devemos crer na palavra de Deus, o porquê que devemos confiar na Bíblia Sagrada. Primeiro porque ela é o manual de vida do cristão. É ela que vai guiar, que vai direcionar e que vai orientar a nossa vida. Então, quando você ler, estuda e medita a palavra de Deus, você vai encontrar muito mais erros em você mesmo, nós vamos encontrar muito mais erro em nós mesmos do que nela. Quanto mais eu leio a Bíblia, quanto mais eu estudo a Bíblia, quanto mais eu mergulho nas páginas da Bíblia Sagrada, mais erro eu vou achar em mim mesmo. Que Deus em Cristo possa abençoar a tua vida. E essa aqui é a nossa última aula para encerrar esse nosso material, né? E lembrando que a Bíblia, ela sim é um livro confiável, porque é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para o homem. Lembrando que a Bíblia é o manual do crente, é o alimento espiritual do cristão, é o nosso guia, aquilo que está acima, né? A Bíblia Sagrada está acima da tradição, a Bíblia Sagrada está acima da experiência humana, a Bíblia Sagrada está acima de qualquer revelação humana existente na Terra. Ela é a autoridade suprema na vida da igreja. É a palavra de Deus. Que Deus em Cristo possa te abençoar e te espero na nossa próxima disciplina.